Excelência emocional. Esse vídeo é para você que quer aprender como as emoções funcionam e mudar qualquer emoção que você quer. Claro que isso é muito complexo para um vídeo só, mas aqui eu falarei sobre o treinamento excelência emocional. Da mesma forma que, se você quer músculos fortes, você tem uma maneira de trabalhar, né? Tem métodos que são mais eficientes. Se você quer músculos alongados, tem maneiras de trabalhar, maneiras mais eficientes e menos. E se você trabalhar da maneira errada, você se lesiona. O emocional é a mesma coisa, só que com uma lógica diferente. Então, se eu aprendo a lógica emocional, como ela funciona e faço a jornada correta, eu posso mudar qualquer emoção. Eu estou aqui com ao meu lado o computador, né, que vai me auxiliar nesse vídeo. Então, esse treinamento, aprenda como as emoções funcionam e mude qualquer emoção que desejar. Esse é o nosso compromisso. Como que eu cheguei até aqui? Muito tempo de prática, né? Eu notei que as pessoas que faziam yoga evoluíam, mas evoluíam até um certo ponto, e quando elas se deparavam com as emoções mais difíceis, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, vencer a ansiedade, ela chegava até um certo ponto e não conseguia. Vencer medos, a pessoa chegava até um certo ponto e não conseguia. Agressividade, mesma coisa. Problema de comunicação, sabe? Cansaço. Aquelas pessoas que estão esgotadas fisicamente, porque o esgotamento emocional, ele vai para o físico. Então, pessoas que estavam frequentemente cansadas, esgotadas, avançavam um certo ponto e não avançava mais. E aí eu notei que precisava alguma coisa a mais. E essa alguma coisa está nesse treinamento excelência emocional. O que é essa coisa a mais? Não basta você ter a sua rotina de prática de yoga para ter um emocional voltado para a excelência. A prática ajuda muito, sim, você caminha muito, sim, mas vai chegar um ponto em que, se você não tiver esse conhecimento, você vai ter dificuldade de dar os passos seguintes. Claro que se você praticar, você vai evoluir, continuar evoluindo. Mas esse salto evolutivo de você ter um emocional ao seu controle não é muito fácil. E aí eu criei esse treinamento que chamava Alta Performance Emocional, com resultados extraordinários. Nas descrições desse vídeo você vai ter links de pessoas que fizeram e tiveram esse resultado, né? Para você olhar ali, assistir esses vídeos, né? E mudamos o nome, damos um upgrade, mudou de Alta Performance Emocional para Excelência Emocional. Mas o escopo fundamental é o mesmo, só que alguns ajustes para melhor, claro, a gente vai aprendendo, ok? Então, como que esse treinamento está baseado? Na matriz da excelência emocional, né? Matriz emocional da excelência. O que é essa matriz? É o fio que conduz essa jornada. Então, como é essa matriz? Primeiro, entender como as emoções funcionam. Se você não compreender a lógica emocional, você não consegue grandes evoluções. E como que a gente compreende as emoções? Com dois fundamentos. O primeiro fundamento são as filosofias ancestrais. E claro, o yoga tem mais de 5.000 anos. Então, quem pratica yoga e não só técnicas de yoga sabe que yoga não é só para trabalhar o corpo, é para uma evolução completa. Corpo, emoções, mente e alma. Então, o yoga tem ferramentas muito poderosas para mudar o emocional, não é? E aí, não só para mudar, mas para compreender.
Então, como que eu vou compreender as minhas emoções? Utilizando as filosofias ancestrais, essencialmente o yoga, e vou combinar com a neurociência atual. A ciência já avançou bastante nessa compreensão de como as emoções funcionam. E nesse treinamento nós vamos usar essas duas ferramentas. Bom, segundo passo da matriz emocional: ter ferramentas adequadas para as transformações necessárias. Bom, compreendo como as emoções funcionam. Isso, eu leio um livro, né, de yoga, um livro que não trabalha só com as técnicas corporais, só com essa parte mais simples, e tá bom, as emoções funcionam desse jeito. Ah, leio um livro de neurociência, tá bom, as emoções funcionam desse jeito. E como mudar? E você já teve essa experiência, você tem essa experiência, você sabe muitas emoções que você quer mudar, você sabe que quer mudar. E por que você não muda? Porque precisa de ferramentas. É a mesma coisa. Tá bom, eu quero melhorar a minha musculatura. O que eu faço? Eu preciso de ferramentas. Se eu tenho a consciência de que eu preciso mudar a minha musculatura e não tenho ferramentas, como eu vou trabalhar para alongar, como eu vou trabalhar para reforçar, não vai funcionar. Agora, não adianta qualquer ferramenta, tem que ser aquelas ferramentas corretas que realmente provocam a mudança. Senão, se você quiser reforçar a sua musculatura e faz de maneira equivocada, sabe aquele atleta de final de semana, sedentário, aí vai no final de semana e quer fazer tudo, e o que acontece? Lesiona. Então, não basta ter ferramentas, mas o segundo passo é ter ferramentas adequadas para fazer as transformações necessárias, quer dizer, ter ferramentas, não quaisquer ferramentas, ferramentas adequadas que produzam bons resultados. Porque dentro das ferramentas de mudança, nós temos ferramentas que não produzem resultados, temos ferramentas que produzem um resultado pequenininho e tem ferramentas que produzem resultados vigorosos. E essas ferramentas a gente tem aqui neste treinamento Excelência Emocional. Ter uma orientação segura para a jornada ser vencedora. Esse é o terceiro passo da matriz emocional. Ter uma orientação segura. Uma orientação de quem já trilhou, uma orientação de quem já sabe. Porque ao aplicar as ferramentas, você vai ter problemas. Não é? Assim como você vai fazer um trabalho muscular, se você for fazer por conta e está a fazer um movimento errado, não tem ninguém para orientar, o resultado não vai ser bom, vai ter lesão. Então precisa de uma orientação certificada. E aí que entram os meus 43 anos de yoga, a jornada que eu fiz, e aí eu vou transmitir nesse treinamento, né, essas orientações, porque o treinamento não é só teoria. A teoria, você tem grande parte, você já tem conhecimento, a teoria é a parte que orienta, mas aí tem que fazer a jornada. E como nós vamos fazer? Nós vamos ter nesse treinamento uma parte teórica e uma parte prática. A parte prática a gente vai escolher de 3 a 5 emoções que você quer mudar e aí vamos fazer a mudança. No projeto de fazer a mudança você vai encontrar problemas. E aí vem a orientação. Quarto passo, aplicar os conhecimentos na prática e mudar padrões. Então, você vai ter, né, olha só, a lógica da matriz emocional. Entender como as emoções funcionam, usando aqueles dois pilares. Bom, ter ferramentas adequadas para fazer as transformações. Aí eu aplico essas ferramentas na minha vida e preciso o quê? Uma orientação certificada para fazer os ajustes. Então, aplicar esses conhecimentos na prática e mudar os padrões emocionais, ok? Então, vamos em frente.